Paz do Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos ao canal Betel Kids. Eu sou a tia Jessie, nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Crescer Mais, do maternal de 2 a 3 anos. E nesse trimestre, a temática que estamos estudando é a história de Jesus. E hoje, a lição de número 6 tem por título O Batismo de Jesus. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização, as doces palavras da aula de hoje. A referência encontra-se no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 22, que diz: Tu és o meu filho querido. Você vai repetir várias vezes o versículo até que todas as crianças o memorizem. E aqui na sua revista, na página 27, no Planejando a Aula, também tem uma dica de trabalhar a memorização com a turminha, então não deixe de conferir. O objetivo: a criança deverá compreender que Jesus é o Filho de Deus e que ele ensinou sobre o batismo nas águas. Então hoje as crianças vão compreender que mesmo Jesus não tendo pecados, ele fez questão de nos ensinar sobre o batismo. E o batismo é o arrependimento. E o que seria o arrependimento? Quando você faz alguma coisa que não agrada o Papai do Céu, que não é legal, uma coisa errada. E aí você se arrepende daquilo que você tem feito. Poxa, não era para mim ter feito isso. Eu não vou mais fazer, porque eu sei que é errado. Isso é o verdadeiro arrependimento, um arrependimento genuíno. E foi isso que Jesus quis ensinar pra gente, quando ele mesmo, sendo Deus, desceu às águas batismais. Então você vai estar explicando de uma linguagem mais simples o possível, para que as crianças possam compreender que o batismo nas águas, ele nos fala sobre o arrependimento. Nós devemos seguir os princípios que Jesus nos ensinou para que nós possamos conquistar a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Combinado? Então você vai de uma forma mais simples, tá explicando isso para as crianças e deixando que elas vão para casa na aula de hoje, compreendendo que, mesmo Jesus não tendo pecados, ele fez questão de ser batizado nas águas para que nós aprendêssemos sobre o arrependimento. Combinado? Então aqui eu já vou apresentar para vocês também, aqui no nosso baú do tesouro, eu já vou deixar para que nós possamos ver quais são os recursos da aula de hoje. E aqui também o visual do encarte, tanto o visual A quanto o visual B. O encarte você adquire com o kit da revista e vai apresentar para as crianças no momento de contar a história do dia. Então vamos conhecer os recursos da aula de hoje, como que nós vamos fazer para ensinar as crianças sobre o batismo de Jesus. Algo bem simples que foi pensado, uma coisa bem simples, mas que vai ter um efeito bem legal na hora de contar a história. E esse recurso você pode confeccionar também para a turminha depois, porque ele é tão simples que depois você pode fazer para que as crianças também possam levar para casa o recurso do dia. Como que você fez, Jéssica? Aqui eu tenho um papel celofane, daquele holográfico, para simbolizar a água. E eu vou deixar ele esticadinho aqui assim. E pronto, nós temos aqui o nosso João Batista e o nosso Jesus. Como que foi feito? Eu imprimi 2 imagens da internet, recortei, colei um papel cartão atrás para ficar mais durinho e colei na frente daqueles copinhos que a gente coloca docinho de festa, mas você pode estar utilizando também um copo descartável menor ou um copo descartável maior, só para você ter a base e o bonequinho ficar de pé. Então pronto, colei na frente e aqui nós temos o nosso Jesus e o nosso João Batista. E aí no momento do batismo, você vai descer o bonequinho e subir de novo. Você vai estar contando para as crianças a história e simbolizando de uma forma bem simples e lúdica como que foi o batismo de Jesus. E aí a sugestão que eu também trago para vocês é confeccionar esses bonequinhos também para as crianças, porque é tão simples de ser confeccionado que depois você pode distribuir para a turminha para eles levarem para casa também, para lembrar da história de hoje, né? Então aqui está o recurso que foi pensado para a aula de hoje. Depois você também pode deixar as crianças recontarem a história, isso também é muito legal. E na sua revista não deixe de conferir na página 29, o Brincando e Aprendendo, porque ele vai ter uma dinâmica aí que vai falar sobre amor, obediência, malcriação, briga. Então você não deixe de conferir e planejar com antecedência a sua aula para você providenciar todos os materiais que vão ser necessários e os recursos para estar aplicando essa dinâmica. Também tem aqui um cantinho da brincadeira, o cantinho livre, então, por favor, eu mais uma vez reitero essa informação aqui.
Planeje a sua aula com antecedência, porque na revista tem muitas dicas valiosas que precisam ser colocadas em práticas, porque tudo é pensado para que a sua aula seja fluida, dinâmica, tudo para a faixa etária, para que eles possam se sentir confortáveis em estar na salinha, fazendo desse momento um momento prazeroso de aprendizado, de brincadeira, porque nessa faixa etária eles gostam muito dessa questão, né, do lúdico, eles aprendem brincando, então é muito importante fazer tudo que a revista coloca e também colocar em prática os recursos que nós apresentamos para vocês aqui. Combinado? E por falar em revista, se ainda não possui a sua, entre em contato com o comercial da Editora Betel ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e seu comentário. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Crescer Mais. A paz do Senhor e tchau, tchau!